Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Governo pelo facto de termos passado esta quinta avaliação regular da Troika com sucesso. Sr. Primeiro-Ministro, isso significa, antes do mais, que estamos a cumprir a nossa palavra e estamos a cumprir os nossos compromissos. Isso é importante. É importante porque cumprirmos os nossos compromissos para nos financiarmos significa continuarmos a ter dinheiro para pagar salários e continuarmos a ter dinheiro para pagar as despesas sociais do Estado. Cumprir a nossa palavra, Sr. Primeiro-Ministro, é também o caminho para recuperarmos a nossa soberania, aquela que perdemos em função do programa de ajuda externa a que tivemos de recorrer. E é até irónico, Sr. Primeiro-Ministro, que haja alguns cuja opção seja, no fundo, termos a Troika mais tempo em Portugal, com isso querendo prolongar precisamente essa relação de dependência. E com isso querendo prolongar também as medidas de austeridade que naturalmente teríamos de cumprir ainda para podermos manter a nossa palavra e o nosso compromisso. E, Sr. Primeiro-Ministro, nunca é demais salientar este sucesso, porque, desde logo, é também uma forma de reconhecermos o esforço das pessoas, das empresas, de todas as instituições, de todo o país. E é também a oportunidade. E é também a oportunidade de realçarmos o reconhecimento que nos fazem do exterior, porque isso é importante para o nosso crédito e é importante também para a nossa economia. Há instalada uma ideia provinda dos partidos da oposição de que estamos a falhar. Essa ideia, Sr. Primeiro-Ministro, é uma falácia. Muito bem. As pessoas confundem falhanço com dificuldade e com os riscos associados a este programa. Falhar foi ter de pedir ajuda. Falhar foi chegar à situação de pré-bancarrota. Isso é que foi falhar. Temos mais desemprego e não atingimos todos os objetivos do lado da receita. É verdade. Há perigos e há riscos nestes programas. Mas vale a pena também olhar para os objetivos que já conseguimos alcançar. A reputação internacional que recuperamos, a baixa das taxas de juro para nos financiarmos, o aumento das exportações, como já foi aqui referenciado, a diminuição drástica do nosso déficit externo, a diminuição da despesa, um ponto que é preciso também relembrar, Sr. Primeiro-Ministro. Já foi possível poupar este ano, por exemplo, mais de 800 milhões de euros em consumos intermédios. Foi possível de crescer a nossa despesa com pessoal em 1.200 milhões de euros. Foi possível poupar 410 milhões de euros em juros e encargos financeiros. Foi possível poupar cerca de 150 milhões de euros com a extinção de 139 fundações. Foi possível poupar, ou é possível poupar nos próximos anos, 180 milhões de euros em rendas na área da energia. Todas estas poupanças eram reclamadas, são reclamadas, mas não estavam feitas em Portugal e é preciso dizer isso e relembrar isso aos portugueses. E poupámos nos nossos sistemas públicos, na saúde, na educação, mas preservámos o acesso de todos a esses serviços públicos. Estas reduções de despesa, Sr. Primeiro-Ministro, foram feitas sem pôr em causa o Estado Social, contrariamente àquilo que diziam que ia acontecer. E, Sr. Primeiro-Ministro, isto também foi feito com sensibilidade social, com a garantia de que aqueles que têm menos recursos não deixavam de ter acesso aos serviços públicos, com tarifas sociais, com isenções para aqueles que delas carecem. E, Sr. Primeiro-Ministro, há um corte da despesa que está em curso e que é, a nosso ver, interessante que possamos abordar neste debate. Aquele que diz respeito
às parcerias público-privadas. As PPPs são, em primeiro lugar, a melhor expressão da governação e agora da oposição do Partido Socialista. Da governação porque definem o despesismo, a falta de solidariedade geracional e o regabofe da despesa pública. E da oposição porque definem a sua falta de credibilidade. O Governo já poupou este ano, em 5 renegociações nesta área, 1.193 milhões de euros, Sr. Primeiro-Ministro, 338 dos quais esta semana mesmo. O Sr. Primeiro-Ministro já prometeu para o ano uma poupança de 250 milhões de euros, pelo menos. O Partido Socialista vem agora propor um imposto sobre as parcerias público-privadas. Devo, em primeiro lugar, cumprimentar o Secretário-Geral do Partido Socialista, porque este imposto é a confissão de que a opção das parcerias público-privadas estava errada. E essa assunção de responsabilidades deve ser saudada e eu saúdo o Secretário-Geral do Partido Socialista. Agora é preciso saber como é que vamos fazer isso e quanto é que vamos poupar com isso. Como é que vamos fazer isso? Porque, como sabemos, os contratos que o Partido Socialista assinou são contratos que muitos deles, quase todos, prevêem que os agravamentos fiscais corram por conta do Estado. E, em segundo lugar, é preciso explicar que taxa poderia ser aplicada à rentabilidade destes contratos que pudesse ter como resultado uma poupança como aquela que o Governo está a efetuar por via da renegociação. E por falar em Partido Socialista, Sr. Primeiro-Ministro, é também a altura de aqui registarmos com preocupação o caminho estratégico que a sua liderança vem assumindo. Querendo fugir às suas responsabilidades e querendo abandonar o barco, que o mesmo é dizer abandonar a nossa intenção de cumprirmos a nossa palavra neste momento decisivo. Tendo aqui uma deriva radical que a leva de encontro ao colo mesmo da esquerda mais radical deste Parlamento, a ponto do Bloco de Esquerda já propor mesmo essa grande coligação Bloco de Esquerda, Partido Comunista e Partido Socialista. O Partido Socialista tinha a responsabilidade e tem a responsabilidade de ser alternativa e de apresentar alternativa, mas como já vimos e percebemos nos últimos dias, essa grande alternativa é este famosíssimo imposto sobre as parcerias público-privadas. A situação é mesmo preocupante, Sr. Primeiro-Ministro, porque houve até alguns dirigentes do Partido Socialista que se apressaram a dizer que o Partido Socialista já está pronto para governar, que o mesmo é dizer, já está pronto para trazer mais dívida, mais déficit, mais despesa a Portugal. E, Sr. Primeiro-Ministro, já agora também, porque o Partido Socialista, durante um período alargado, reclamou do Governo que houvesse uma tributação maior sobre os rendimentos do capital e sobre os rendimentos do património, era a altura de ouvir o Sr. Primeiro-Ministro sobre aquilo que foram as decisões de ontem do Conselho de Ministros e aproveitar também para perguntar ao Partido Socialista se vai congratular o Governo pelo facto, precisamente, de ter agravado do ponto de vista fiscal os rendimentos do património e os rendimentos do capital. Eu vou terminar, Sra. Presidente, só dizendo ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Governo uma coisa muito simples. Os tempos da ilusão terminaram há 15 meses atrás. Nós nunca escondemos as dificuldades deste momento. Nós sabemos que sem algum sofrimento, que nós compreendemos, que nós percebemos, não é possível ultrapassarmos a situação em que o país foi colocado. Eu sei, Sr. Primeiro-Ministro, que a seguir a mim, da bancada do Partido Socialista, virá o canto da cigarra
mas quero-lhe dizer que nesta bancada, na bancada do CDS, no Governo, nós estaremos empenhados em continuar o trabalho da formiga.